iniciar o versículo primeiro, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Texto em virtude, aleluia, um trabalho que se destaca com o título de Culto de Missões, aonde temos a incumbência de trazer uma palavra da parte de Deus aos queridos e amados irmãos que tiveram o privilégio de estar na casa do Senhor das Manhãs. E esse texto que está em Isaías capítulo 6 começa narrando no ano em que morreu o rei Uzias. Aleluia. Vi ao Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Aleluia. E esse texto, irmão, ficou no meu coração, e eu fui aprofundar a respeito deste rei Uzias. Aleluia. A quem eu quero destacar aqui nessa introdução: o rei Uzias, ele reinou em Judá por volta do ano de 829 a 778 a.C. Uzias foi o 10º rei de Judá. Ele reinou por 52 anos. Uzias, grande guerreiro, filho do rei Amazias, ele foi considerado um engenheiro de notável saber, uma vez que as armas projetadas por ele arremessavam grandes pedras e atiravam lanças, possuía grandes fazendas, construiu reservatórios de água, fortificou torres e edificou uma cidade chamada Elate, e foi um dos reis que esteve maior tempo no poder em comparação aos outros reis. Aleluia. Depois que, aleluia, Zacarias morreu, o rei Uzias cometeu alguns erros na sua vida. Aleluia. E um desses erros que ele cometeu foi querer queimar incenso na casa do Senhor, algo que só era permitido pelos sacerdotes. Aleluia. Irmão, o rei Uzias, ele se destaca por ele ter, aleluia, tomado posse, aleluia, com os 16 anos de idade. E ele, aleluia, reinou por 52 anos. Ele, um homem, aleluia, estudioso. Se você for ler a Bíblia, você vai ver, aleluia, é um homem de grande, aleluia, valia, um homem muito sábio, aleluia, um grande engenheiro, aleluia.
Deus, e ele teve a oportunidade, aleluia, de se destacar pelo seu, aleluia, grande conhecimento, grande engenheiro, um homem, aleluia, filho de rei. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas agora, pelos seus feitos, era um homem que tinha grandes estados, o homem que se destacava e ia longe, aleluia, no seu testemunho. Bendito e exaltado é o nome do Senhor para todos sempre. Mas muitas vezes o homem, por ganhar status, ser um homem referenciado na sua trajetória, ele às vezes comete alguns erros que não tem solução. Aleluia. E Uzias, ele foi esse rei, ele era acompanhado, aleluia, por este homem chamado Zacarias, aleluia, o homem que instruía ele referente à palavra de Deus. E este homem, quando veio a morrer, é bem verdade que o rei Uzias, ele errou, aleluia, e um dos seus maiores erros foi ele querer queimar incenso, aleluia, na casa do Senhor, algo que foi determinado por Deus e que só os sacerdotes tinham, aleluia, esse privilégio. Aleluia. Às vezes o homem, por ele ganhar status, por ele ser uma pessoa influente, aleluia, ele acha que tudo agora ele pode fazer. Mas eu quero dizer a você aqui nesta noite, aleluia, que Deus, ele pode dar a você poder, ele pode usar você de forma grande, mas ele nunca vai deixar de ser o Senhor da sua vida. Aleluia. E quando, aleluia, este homem cometeu este erro, aleluia, ele foi acometido por uma lepra, aleluia, e agora ele teve que se isolar no palácio, ficar sozinho, aleluia. Veja, irmão, que o pecado, ele tem a capacidade de deixar você isolado, afastado da sociedade, aleluia, e viver uma vida dissoluta. O homem que outrora tinha, aleluia, as maiores máquinas que lançavam grandes pedras contra-atacando os seus inimigos, lançavam lanças, um homem que construiu, aleluia, vários reservatórios de água, um homem que tinha muitas propriedades, muitas fazendas, mas agora está dissolutamente sozinho em um palácio e acometido pelo mar. Aleluia. Aqui, irmão, eu quero deixar uma reflexão para mim, para você, para nós. Aleluia. Ser humilde, reconhecer o seu lugar e não ser negligente, aleluia, com o que Deus, aleluia, separou e ordenou. Aleluia. Deus, ele estabeleceu princípios para a igreja. Aleluia. E esses princípios precisam ser respeitados. Aleluia. Então que nós, que eu, que você, que nós possamos ser humilde, aleluia, e ter reverência àquilo que o Senhor, ele nos ordenou. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. Terminando, irmão, aleluia,
Jotão, Acais e Ezequias. Isaías era casado e tinha 2 filhos. Isaías era de uma família nobre e foi chamado por Deus através de uma visão no templo. Aleluia! Isso aqui retrata a biografia de Isaías. Isaías fazia parte, aleluia, de uma família nobre, mas ele foi chamado por Deus por meio de uma visão no templo. Aleluia! Isaías, ele tinha tudo de mordomia na sua vida, porque a sua família era influente, era uma família que tinha, aleluia, influência na política daquela época. Isaías tinha tudo, aleluia, para não querer servir a Deus, aleluia, com todo vigor. Mas Isaías, ele foi chamado por Deus em uma visão no templo. Aleluia! Deus, ele continua escolhendo, aleluia, e consagrando para o céu, aleluia, para a sua obra aqui na terra. Deus, ele continua, aleluia, escolhendo e consagrando, aleluia, para a sua obra aqui na terra. Aleluia! No capítulo 6 de Isaías, podemos tirar algumas lições para eu, para você, para nós. Aleluia! No versículo 1, do capítulo 6 até o 4, aleluia! Isaías, ele vê o Senhor e a sua grandeza. Isaías, ele afirma, aleluia, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu século enchia o templo. O seu século, os seus seguidores, aleluia, enchia o templo. Aleluia, e ali naquele trono acima estava, aleluia, os serafins. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Santo, Santo, Santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua glória. Veja que Isaías, ele reconhece a grandeza de Deus. Aleluia! Deus, ele é ainda aquele que criou os céus e a terra. Aleluia! É aqueles que deu o fôlego de vida a mim e a você. Deus, ele é poderoso, ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Em segundo lugar, no capítulo 6, versículos 5 e 7 até o 7, Isaías reconhece seus erros, a sua fragilidade. Aleluia! Veja que no versículo 5 ele diz: Então disse eu, ai de mim que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Reconhecer as nossas fragilidades diante desse Deus
expressão sobre ele: eu sou um homem, aleluia, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aleluia. Ele reconhece, aleluia, a sua fragilidade, se quebranta diante de Deus, reconhecendo que não é nada, aleluia, mas no mesmo momento, aleluia, no capítulo 6, versículo do 6 ao 8, a gente pode ver a misericórdia de Deus, aleluia. Ali está um ser que voa, pega ali uma brasa com Atenais, leva até Isaías, toca nos seus lábios, aleluia, a misericórdia de Deus, aleluia. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu e você não estaria hoje neste lugar, aleluia. Deus, Ele age com misericórdia, aleluia. E a misericórdia, irmão, são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, ela é constante, aleluia. Ela é todavia. Um dia você vai perecer, vai partir, vai descansar, mas a misericórdia do Senhor, ela vai permanecer, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. Versículo 6 a 8 diz assim: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com Atenais, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada o teu pecado, aleluia. Só existe uma forma de tirar o pecado do homem, é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, aleluia. O sacrifício de Cristo, aleluia, ainda é capaz, aleluia, de tirar o pecado do mundo, aleluia. Isaías agora recebeu a mensagem de Deus, irmão. Pense numa coisa boa, é receber uma mensagem da parte de Deus, aleluia. Isaías recebeu a mensagem da parte de Deus, aleluia, que disse: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia. Depois, irmão, que a gente reconhece a grandeza de Deus, depois que nós reconhecemos que somos limitados, reconhecemos as nossas fragilidades, aleluia, agora é o momento de Deus operar na nossa vida. Quando nós estávamos lá no mundo, sem destino de salvação, perdido nos nossos feitos, agindo de acordo com os nossos desejos carnais, aleluia, mas o Senhor, Ele resolveu nos escolher. Quem era eu? Quem era você? Quem éramos nós? Aleluia. E o que o Senhor, Ele fez? Aleluia. Aqui nesse texto de Isaías
Mas quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver que os irmãos, eles perseveravam unanimemente em oração, aleluia, e de repente veio do céu um som como de um vento vermelho e impetuoso, aleluia, encheu toda aquela casa, aleluia, e foram vistas por ele línguas repartidas como espelho de fogo, aleluia, e aqueles crentes, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Mas veja que o texto de Atos dos Apóstolos fala que só tinha 120 irmãos perseverando. Lá na Ascensão tinha cerca de 500 irmãos. Aleluia! Nós estudamos isso hoje aqui na Escola Bíblica Dominical. O professor Eliel nos deu uma pincelada. Aleluia! Nos trouxe uma reflexão. Aleluia! E nós podemos ver, irmão, que a promessa, ela é para todos. Aleluia! Mas muitos desprezam, aleluia, as promessas de Deus para a sua vida. E nesta noite, eu quero convidar você, aleluia, que outrora estava na casa do Senhor, louvando, bendizendo, aleluia, em comunhão com o corpo da igreja, e por algum motivo, aleluia, você se distanciou da presença de Deus. Hoje o Senhor, Ele te convida a dar continuidade ao teu ministério, aleluia, Ele te convida para que você seja um contribuinte da igreja na sua missão, aleluia. A igreja, ela recebeu do Senhor a promessa, o Senhor, aleluia, cumpriu a promessa, e agora Pedro, depois que aquelas pessoas começaram a achar que aqueles irmãos estavam embriagados, Pedro agora toma a palavra e começa a pregar, aleluia, e ali na sua pregação, ele não estava pregando sobre ele, sobre a vida pessoal, ele estava pregando, aleluia, e o centro da sua mensagem era Jesus Cristo, aleluia, e a Bíblia diz que quase 3.000 almas, aleluia, se converteram naquele dia, aleluia, e a igreja ela crescia continuamente, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. O que eu quero dizer a você com isso, aleluia, Isaías, ele estava preocupado, irmão Sérgio, como era, quanto tempo ele ia, aleluia, profetizar sobre aquela humanidade, e o Senhor, ele destaca para ele, aleluia, que as pessoas iam endurecer os corações, que as pessoas não iam querer receber a mensagem, aleluia, mas que ele continuasse pregando, aleluia. A igreja é de igual modo, mesmo que você pregue e as pessoas endureçam o coração, não queira, aleluia, receber a mensagem do Senhor, continue pregando a mensagem do Evangelho, e que nessa mensagem, o centro, aleluia, dessa mensagem seja Jesus de Nazaré, aleluia, porque você prega, você entrega a mensagem, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, aleluia, o Espírito Santo de Deus, ele está com a incumbência, aleluia, de preparar os corações para receber a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Então, irmão,
do verdadeiro amor de Cristo. Aleluia! E a mensagem do verdadeiro amor de Cristo, ele recebe a palavra, ele se alimenta da palavra, ele vive por meio da palavra, aleluia, e ele tem prazer de falar dessa palavra para as pessoas, aleluia, porque essa mensagem, ela é a mensagem transformadora, aleluia. Então, irmão, deixa essa palavra que Deus colocou no meu coração, aleluia, que você saia daqui desta noite feliz e alegre com o Senhor nosso Deus. E eu agradeço esta oportunidade em nome de Jesus.